Dragon Ball Daima destruiu o Super? É verdade isso? Com toda certeza você já viu alguém dizendo que o Daima vai fazer o Super virar filler, que os retcons não fazem sentido, que não pode estar na história ou que tá cheio de erro. Mas será mesmo que isso é verdade? Olha, pra ser bem honesto com você, é um baita exagero. Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os pontos em que Daima poderia atrapalhar ou eliminar o resto da série e vou te provar que não, ele não destruiu o Super. Então se você quiser entender isso, já fica aqui e bora bater um papo sobre isso. E antes de mais nada, bora logo começar irritando a galera que iria se irritar de qualquer forma. Eu quero falar de dois tópicos que honestamente são meio bestas até. Primeiro, apego com o GT. Esqueçam o Dragon Ball GT. Você pode até gostar, mas ele não é canônico. Nenhuma outra série de Dragon Ball é obrigada a seguir a linha de raciocínio Dragon Ball GT. Você pode gostar do GT, pode ser a sua série favorita se for, mas não fica pegado nele. As outras séries de Dragon Ball não têm nenhum compromisso com ele. Segundo, não fiquem presos em níveis de poder. Esse daqui é ainda mais besta. O do GT até faria sentido. Qual que é a questão? Tem muita gente reclamando que Dragon Ball Daima está, entre muitas aspas, errado ou cheio de furos por conta do nível de poder. Basicamente porque nas cenas de luta que a gente teve, não teve montanha, país, planeta sendo explodido e a galera tá se incomodando porque, obviamente, pra maior parte dessa galera o que importa é só o personagem ser poderoso, a história que se dane. Dragon Ball Daima não estar focando tanto assim em destruição, nível de poder, essas coisas, não tem nada a ver com ser ou não parte da história, alterar ou não o resto da história. Isso daí é só questão de como está sendo representado mesmo. Então, para essa galera obcecada com nível de poder, não. A forma como o Daima está representando as lutas, os níveis de poder e tudo mais, não tem nada a ver com ser ou não ser parte da história. Não fiquem tão presos nessa ideia. Próximo tópico, agora para tirar uma grande dúvida da fandom. Daima é canon? Pelo que a gente sabe, sim, ele é. Eu até concordo com quem diz que o Akira Toriyama ter participado não necessariamente significa que o Daima foi inserido na história principal de Dragon Ball. Porém, além de as afirmações que o Akira deu em vida darem a entender que o Daima é sim parte da história, a gente não tem nada que vá contra isso. Então, até que seja mostrado ou provado o contrário, afirmado por alguém que realmente tem autoridade sobre isso, ou seja, os donos basicamente, sim, Dragon Ball Daima é canon. Agora bora falar dos polêmicos erros e retcons que tem muita gente se incomodando. Honestamente, galera, isso aqui é um pouco de afobação da parte da comunidade. A série não tá nem na metade ainda. Literalmente tá no começo ainda, agora que as coisas estão começando a se desenvolver. Então tem muita coisa que eu tô vendo a galera reclamando e pessoalmente falando, eu acho que é só uma questão de ansiosidade para chegar em uma conclusão. Queria afirmar logo alguma coisa com certeza absoluta e nessa sede de estar certo, então de ter certeza, não espera para ver como as coisas vão acontecer. O melhor exemplo disso é justamente o primeiro que eu vou citar, que é algo que acontece no primeiro episódio. O Kibitoshin ter sido desfeito. Quando saiu o primeiro episódio de Dragon Ball Daima, eu vi muita gente falando que pronto, o Kibitoshin foi desfeito, isso daí já é um erro com o Super, porque no Super eles fizeram um pedido para desfazer. Aqui no Dragon Ball Daima eles pediram ajuda do Majin Buu, então isso daí é um erro. Pronto, não faz parte da história. Pera lá, não é bem assim. Bora ser bem honesto aqui. Não tá meio óbvio que até o final da série eles vão fazer a fusão de novo? Mesmo que você não ache tão óbvio assim, convenhamos, a série não tá nem na metade. O que mais tem é espaço para eles acharem uma justificativa para os dois fazerem a fusão de novo. Além disso, é perfeitamente possível que, por exemplo, eles façam a fusão de novo. Quando eles vão pedir pro Majin Buu separar eles, o Buu tá, sei lá, hibernando ou algo assim, que é uma justificativa plausível, já que por essa mesma justificativa ele não foi pro Torneio do Poder. E aí simplesmente eles estavam esperando o Majin Buu acordar. Lá por volta da Batalha dos Deuses, o Buu acordou, mas eles não estavam na Terra, não foram lá com urgência, e aí por já terem coletado as esferas naquela situação, aproveitaram e fizeram aquele pedido. Simples, fácil e não tem nenhum erro. E convenhamos, faz total sentido, é algo perfeitamente visualizável. Segundo lugar, ainda nesse mesmo tópico, a questão do Majin Buu conseguir separar a fusão. Eu vi gente falando que isso daí seria um retcon ou um erro que iria atrapalhar o Super por conta da saga Black. Porém, uma coisa não atrapalha a outra e parece que as pessoas não pararam para pensar sobre isso. Bora falar do Vegito sendo desfeito. Se ele foi desfeito por uma questão de tempo ou se ele foi desfeito pelo Majin Buu, não faz diferença, porque as duas coisas seriam plausíveis. A gente simplesmente pega essa informação nova de que o Majin Buu pode sim desfazer a fusão Potara, compara ela com a informação de que quando a fusão é feita por não Kaioshins ela dura 1 hora, e a gente vê que não tem nenhum aspecto em que essas duas coisas se batem. Se o Goku e o Vegeta se separaram pelo tempo ou se foi pelos gases lá internos do corpo do Majin Buu, não faz diferença. No final das contas, as duas coisas ainda são válidas. Uma foi mostrada no Daima e a fusão se separar
por questão de tempo ou então por usar muito poder, foi mostrado em mais de uma situação no Super. Percebam que uma coisa não bate de frente com a outra, isso não é um erro, é só uma informação nova mesmo. Agora falando de algo que isso sim pode parecer um pouco mais estranho, que é eles terem ido pro Makai e isso não ser citado depois. Essa, na verdade, é simples. Os personagens não ficam citando quem eles conheceram, então onde eles foram toda hora, e eles não precisam. Pô, o mangá de Dragon Ball Super mostrou que o arco do Broly era canônico. Muitas pessoas estavam questionando se o Broly era ou não canônico, porque justamente ele não tinha uma participação lá. Pela exata mesma lógica, o Makai ou os personagens do Makai não precisam ser citados depois. Até mesmo na questão dos universos, pelo que a gente viu com o Arp-sama perguntando pra qual universo eles estão indo, de qual universo eles vieram, faz a gente imaginar que o Makai ou é compartilhado entre todos os universos, ou no mínimo, quando eles vão falar dos aspectos técnicos da organização deles lá entre os deuses, não é algo que está tão diretamente relacionado, já que se o Arp-sama perguntou pro Gomá para qual universo ele ia, é porque não era algo tão óbvio quanto o universo desse Makai ou algo assim. Então, de novo, eles participarem, por exemplo, em um torneio do poder ou algo assim do gênero, não era obrigatório. Então, acho que até agora vocês estão percebendo que realmente o Dragon Ball Daima foi se esquivando dessas coisas todas. Nada que acontece lá bate de frente com o que acontece no resto da série. Tudo que eles fazem é acrescentar informação nova. Falando em informação nova, se você quiser ficar por dentro de todas as novidades de Dragon Ball, de outros animes, da Marvel, da DC, se inscreve aqui nesse canal. Tô sempre trazendo vídeo novo. E se você é um nerd de verdade, eu tenho certeza que você vai curtir as coisas que ainda estão por vir por aqui. Inclusive, se você tá gostando desse vídeo, considere deixar o seu like para já apoiar o canal. Mas agora, bora voltar pro tema e falar justamente do novo tipo de fusão. Como eu falei, informações novas. Eu vi algumas pessoas falando que isso não ter sido citado depois seria um erro. E honestamente falando, eu acho que essa é a justificativa mais simples. A fusão pelos insetos adesivos funciona comendo insetos adesivos, que são um tipo de item, por assim dizer, que só tem no Makai. Nem o Kaioshin conhecia aquilo. Então, simplesmente não tem por que a gente considerar que os personagens iriam ficar usando isso constantemente depois, sendo que é algo basicamente exclusivo do Makai. Ou seja, de novo, só uma informação nova, não bate de frente com nada. E por último, um dos que eu mais vi as pessoas reclamarem, a origem do Kaioshin e a questão da árvore dos Glindes. Pra ser bem honesto com você que tá assistindo até aqui, eu acredito que esse apego das pessoas em guias, principalmente guias muito antigos, atrapalha um pouco elas aceitarem o progresso da série. O que a gente tinha antes sobre a origem do Kaioshin, com um fruto dourado na árvore do mundo e todas essas coisas, vinha de um guia. A gente não teve isso com nenhum tipo de destaque ou participação relevante na série. E agora em Dragon Ball Daima eles introduziram essas informações, porém de uma forma diferente. Shin, assim como aparentemente os outros Kaioshins, são Majins, eles são Glindes. Muito tempo atrás eles vieram do Makai. Eles nascem da árvore dos Glindes, mas pelo que a gente viu não tem nada relacionado a um fruto. Muito menos um fruto especial que indicaria que aquele ali vai virar um Supremo Senhor Kaiô ou algo assim do gênero. Ainda falta algumas coisas serem explicadas, como por exemplo, o que fez essa espécie em específica ficar relacionada com o posto de Supremo Senhor Kaiô. Porém, de novo, perceba que é só uma informação a mais e mudando algumas coisas que vieram de um guia, nem era algo que estava diretamente na série. Então, se você for parar pra pensar, não tá indo de frente com nada da história, tá indo de frente com uma explicação dada em um material extra, porque é isso que os guias são. Então, realmente falando, não é como se estivesse indo contra nada que seja realmente importante na construção da história, que é justamente a história. As informações, explicações extras são para complementar. Se agora a gente tem na história principal, melhor ainda, porque não precisa mais daquele complemento, que significa justamente que algo estava faltando. Não se apeguem tanto assim em guias. É óbvio que você pode usar eles como referência, mas o foco sempre tem que ser a história principal. Depois de cobrir basicamente todos os temas, eu queria dizer pra você, não se afobe. Como eu falei, Dragon Ball Daima não tá nem na metade, ainda vai ter muita coisa pra rolar. Com certeza eles ainda vão explicar muita coisa e vai rolar muita coisa. Então não se afobe. Enquanto a série não acabar, não dá pra dizer que nada do que rolou lá é um erro, porque qualquer coisa que esteja acontecendo agora pode ser alterada depois. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar passando aqui na tela um vídeo meu onde eu comparo algumas diferenças entre o Goku no anime e no mangá de Dragon Ball Super. Além disso, considere deixar o seu like para apoiar o canal. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, se acha que o Daima é canônico ou não. Inclusive, você tá gostando desse novo aspecto da série? Porque realmente ele conta a história de uma forma um pouco diferente das outras. Deixa aqui o que você tá achando desse estilo. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo na próxima.